Você já se perguntou por quê, mesmo em meio a tantas lutas, ainda há um sentimento de paz que parece vir do nada? É o Espírito Santo te lembrando que Deus nunca te deixou e que existe um abrigo seguro onde a alma encontra descanso, o esconderijo do Altíssimo. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo revela o primeiro sinal do Espírito Santo, a presença constante de Deus em nossas vidas. Mesmo quando o mundo parece ruir, o Espírito nos envolve como uma brisa suave e silenciosa, fazendo o coração entender que há refúgio na presença divina. Habitar nesse esconderijo não é estar isolado do mundo, mas é estar protegido espiritualmente. É viver com o coração ancorado em Deus, mesmo em meio à tempestade. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos conduz a esse lugar secreto, onde as vozes do medo se calam e a voz da fé se levanta. É ali que encontramos descanso, é ali que sentimos a sombra do Onipotente nos guardando. Senhor, ensina-me a habitar em Tua presença, que o Teu Espírito Santo me leve todos os dias ao Teu esconderijo, onde a Tua paz me envolve e a Tua voz me guia. Que eu não apenas Te busque nos momentos difíceis, mas que eu viva constantemente à sombra do Teu amor. Amém. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu quero habitar na presença de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir essa presença hoje. Você já passou por momentos em que tudo ao redor parecia desabar, mas algo dentro de você dizia: vai ficar tudo bem? Essa voz calma, que fala em meio ao desespero, não é apenas um pensamento positivo. É o Espírito Santo sussurrando ao seu coração, lembrando que Deus continua no controle. O versículo diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos ensina a declarar fé, mesmo quando o medo tenta nos dominar. A voz do Espírito não grita, não exige atenção, ela é suave, porém firme. É aquela certeza que nasce dentro da alma quando tudo parece incerto. Ele te lembra que a confiança em Deus não depende das circunstâncias, mas da presença constante daquele que te ama. Se você silenciar um pouco o barulho do mundo e abrir o coração em oração, vai ouvir essa voz de paz dizendo: confia, eu estou contigo. Espírito Santo, fala comigo. Que a tua voz de paz seja mais forte do que qualquer ruído do medo. Ensina-me a confiar, mesmo quando não vejo o caminho à frente, que minha fé permaneça firme e que o meu coração descanse em Ti. Amém. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: eu confio no Senhor. E envie esta oração a alguém que precisa ouvir a voz de Deus em meio à tempestade. Quantas vezes você escapou de algo sem entender o porquê? Aquela viagem cancelada, aquele atraso inesperado, aquela decisão que parecia simples, mas que te livrou de algo pior. Muitas vezes não percebemos, mas é o Espírito Santo agindo em silêncio, colocando a mão de Deus sobre cada passo que damos. O Salmo 91 diz: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse é o sinal da proteção invisível de Deus, o Espírito Santo atuando onde os nossos olhos não podem ver. Enquanto você ora, Deus está movendo os céus e desviando armadilhas que o inimigo preparou. Nada escapa do olhar daquele que cuida dos seus filhos. Às vezes, o livramento de Deus vem disfarçado de atraso, de mudança de planos, ou até de uma porta que se fechou. Mas o Espírito Santo te assegura: eu te livrei mesmo que você não tenha percebido. Quando você confia em Deus, cada passo seu é guardado por um propósito maior. Senhor, obrigado pelos livramentos que eu nem percebi. Obrigado pelas vezes em que o Teu Espírito me protegeu sem que eu soubesse.
Continua me guardando, Pai, de todo mal visível e invisível, que eu aprenda a descansar, sabendo que estou seguro debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra te tocou, escreva nos comentários: o Espírito Santo me guarda todos os dias. E compartilhe esta oração com alguém que precisa lembrar que Deus o protege mesmo quando ele não vê. Há momentos em que o coração se sente cansado, ferido, sem forças para continuar. Mas de repente, algo muda, uma paz te envolve, uma esperança renasce e você sente como se estivesse sendo abraçado pelo próprio Deus. Esse é o Espírito Santo te cobrindo com as asas do Altíssimo, trazendo consolo em meio à dor. O Salmo 91 nos diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa é uma das imagens mais belas da proteção divina. Um pai que acolhe seus filhos com ternura, oferecendo segurança em meio à tempestade. O Espírito Santo é quem nos conduz a esse abrigo espiritual, onde a alma encontra descanso. Quando você se entrega em oração, ele te cobre com uma paz que o mundo não pode oferecer. Não importa o tamanho da luta, o amor de Deus é o refúgio onde o medo perde a força. Sob as asas do Altíssimo, não há espaço para desespero, apenas confiança e fé. Senhor, obrigado por me cobrir com teu amor. Que o teu Espírito Santo continue sendo o meu abrigo seguro. Quando o medo quiser me cercar, que eu me lembre: estou debaixo das tuas asas. Acalma o meu coração e renova em mim a certeza da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, declare com fé nos comentários: estou debaixo das asas do Altíssimo. E envie esta oração a alguém que precisa sentir o aconchego da presença de Deus hoje. Quantas vezes você já sentiu no coração que algo não estava certo, mesmo que tudo parecesse normal? Essa inquietação, essa voz suave te alertando, é o Espírito Santo te dando discernimento espiritual para te proteger de caminhos que não vêm de Deus. O Salmo 91 diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Isso significa que o Senhor não apenas nos protege do mal visível, mas também nos dá sensibilidade espiritual para perceber o que é invisível aos olhos humanos. O discernimento é uma das maiores bênçãos que o Espírito Santo concede. Ele te faz sentir quando algo não provém do Senhor, te guia a tomar decisões sábias e te mostra a diferença entre o que é emoção e o que é direção divina. Quando o Espírito habita em você, até os ataques espirituais são desmascarados e em vez de medo, nasce a confiança. Porque quem tem discernimento sabe que o mal não pode prevalecer sobre quem está coberto pela graça de Deus. Espírito Santo, dá-me discernimento para enxergar além das aparências. Livra-me dos enganos que me afastam da tua vontade e abre meus olhos para o que é espiritual. Ensina-me a ouvir a tua voz e a confiar mais no teu discernimento do que na minha razão. Que eu viva sempre sob a tua direção e sob a tua proteção. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, declare nos comentários: Senhor, dá-me discernimento espiritual. E compartilhe esta oração com alguém que precisa aprender a ouvir mais a voz do Espírito Santo. Você já passou por momentos em que parecia que o chão sumia sob seus pés? Quando tudo ao redor desmorona e a vontade é apenas de parar, mas de repente surge uma força que você não sabe explicar, uma coragem que te faz continuar. Essa força vem do Espírito Santo, que te sustenta quando ninguém mais consegue. O Salmo 91 nos lembra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É o Espírito Santo que nos mantém firmes quando tudo parece perdido. Ele não remove a luta, mas nos dá força para atravessá-la com fé. É essa presença divina que te faz levantar quando a dor tenta te derrubar.
Mesmo quando todos desistem, o Espírito te levanta e te sussurra: eu estou contigo. A força que vem de Deus não é humana, é espiritual. Ela vem acompanhada de paz, mesmo no meio da guerra, e esperança, mesmo quando tudo parece impossível. Quando o Espírito Santo está em ti, as tempestades não te derrubam, te ensinam a confiar. Senhor, quando eu me sentir fraco, renova minhas forças com teu Espírito. Quando o desânimo quiser me paralisar, lembra-me que tu és a minha fortaleza. Dá-me coragem para enfrentar os dias difíceis e fé para não desistir dos teus propósitos. Que a tua presença me sustente em meio às crises e que eu jamais me afaste de ti. Amém. Se essa mensagem te tocou, declare com fé nos comentários: o Espírito Santo é a minha força. E compartilhe esta oração com alguém que precisa se reerguer em meio à tempestade. Você já percebeu que há momentos em que o mal se levanta contra você, mas nada consegue te atingir? Mesmo quando falam de você, mesmo quando te desejam o mal, algo te protege. Essa proteção não é sorte, é autoridade espiritual concedida pelo Espírito Santo a quem confia plenamente em Deus. O Salmo 91 declara: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isso não é sobre vingança, mas sobre a justiça de Deus. O Espírito Santo te ensina a não lutar com as tuas próprias mãos, mas a deixar que Deus haja por você. Quando o Espírito habita em alguém, ele o reveste de uma autoridade espiritual que o inimigo não pode quebrar. Essa autoridade não vem de títulos, cargos ou força humana, vem da comunhão com o Altíssimo. Quem caminha em obediência e humildade diante de Deus não precisa temer as afrontas, pois a justiça divina sempre prevalece. E quando o inimigo tenta te atingir, o Espírito Santo te envolve, e a batalha se transforma em testemunho. Senhor, obrigado porque o teu Espírito me dá autoridade e firmeza diante das lutas. Ensina-me a confiar na tua justiça e não na minha. Livra-me de revidar com palavras ou atitudes e faz-me esperar em ti, sabendo que tu és fiel para agir por mim. Que eu permaneça firme e sereno, confiando que toda vitória vem das tuas mãos. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: minha autoridade vem do Espírito Santo. E compartilhe esta oração com alguém que precisa se lembrar de que Deus luta por quem confia nele. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho seguir? Momentos em que todas as portas pareciam fechadas e o coração só queria uma resposta de Deus. É nesses momentos de silêncio que o Espírito Santo fala mais forte, guiando cada passo com sabedoria e amor. O Salmo 91 nos ensina: porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Quem escolhe viver na presença de Deus nunca caminha sozinho. O Espírito Santo se torna o conselheiro fiel, que mostra o que fazer, quando agir e quando esperar. Às vezes ele não muda o caminho, ele muda o nosso coração, para que saibamos caminhar com fé. A direção do Espírito nem sempre é rápida, mas é perfeita. Ele abre portas no tempo certo e fecha caminhos que poderiam nos afastar do propósito. Quando você aprender a ouvir a voz do Espírito, perceberá que cada passo seu tem sentido, mesmo quando o destino ainda não é claro. Espírito Santo, guia meus passos conforme a vontade do Pai. Quando eu não souber o que fazer, que a tua voz me conduza. Dá-me sabedoria para discernir o teu tempo e paciência para esperar tua direção. Que minha vida seja conduzida pela tua presença e não pela minha ansiedade. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva com fé nos comentários: Espírito Santo, guia meus passos. E compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir a voz de Deus antes de tomar uma decisão.
Você já teve a sensação de que algo ruim poderia ter acontecido, mas de alguma forma foi poupado? Ou já sentiu uma paz inexplicável em situações perigosas, como se alguém invisível estivesse te guardando? Esses são sinais claros da ação do Espírito Santo e dos anjos de Deus ao seu redor. O Salmo 91 revela: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa é uma das promessas mais poderosas da palavra. Deus envia anjos em nosso favor, e é o Espírito Santo quem coordena esse mover celestial, garantindo que nenhuma cilada nos alcance. Esses anjos não dormem, não se distraem e obedecem à voz de Deus para proteger os que o amam. Você pode não ver, mas o céu trabalha ao seu favor. Enquanto você ora, o Espírito Santo move o invisível. Cada livramento, cada desvio, cada atraso, tudo pode ser parte de uma operação divina conduzida por anjos sob a ordem do Altíssimo. Quem vive debaixo dessa promessa caminha com confiança, sabendo que não está sozinho. Senhor, obrigado pelos anjos que o teu Espírito envia para me guardar. Obrigado pelos livramentos que eu nem percebo e por cada gesto do teu cuidado. Continua, Pai, a me proteger em todos os meus caminhos. Que eu viva em gratidão e confiança, sabendo que o teu exército celestial está ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra te tocou, escreva nos comentários: eu creio que os anjos do Senhor me guardam. E compartilhe esta oração com alguém que precisa lembrar que o céu está lutando por ele. Você já percebeu que há lutas que pareciam te destruir, mas acabaram te aproximando mais de Deus? O que parecia o fim era, na verdade, o começo de um novo propósito. O Espírito Santo nunca permite uma dor sem um ensinamento, nem uma batalha sem uma vitória. O Salmo 91 declara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quando o Espírito Santo encontra um coração que ama a Deus, ele o levanta. As feridas se tornam testemunhos e as lágrimas se transformam em força. A vitória espiritual não é apenas vencer problemas, é permanecer fiel, mesmo quando tudo parece contrário. O Espírito Santo te capacita a enxergar além da dor, te mostrando que há um propósito divino em cada processo. Aqueles que se apegam a Deus com amor são sustentados, protegidos e exaltados no tempo certo. E quando a vitória chega, você entende: tudo o que parecia perda era apenas o plano de Deus te conduzindo a um lugar mais alto. Senhor, obrigado pelas vitórias que nascem da fé. Obrigado por transformar minhas lutas em aprendizado e minhas lágrimas em crescimento. Que o teu Espírito Santo continue me guiando em cada passo, me ajudando a permanecer firme no teu propósito. Mesmo quando eu não entender, que eu confie em ti. Porque tudo o que vem de ti é perfeito, e tudo o que permites tem um propósito. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva com fé nos comentários: minha vitória vem de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que está passando por uma luta e precisa lembrar que o Espírito Santo transforma dor em propósito. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quis falar com você. Nada é por acaso. Nem a dor, nem o silêncio, nem esse momento em que você ouve estas palavras. O Salmo 91 não é apenas uma promessa. É um abraço divino para quem escolhe habitar à sombra do Altíssimo. Mesmo quando tudo parece incerto, há um cuidado invisível te envolvendo. Há anjos se movendo, há livramentos acontecendo, há vitórias sendo preparadas em segredo. O Espírito Santo está sussurrando ao seu coração agora: não temas, eu estou contigo. Fui eu quem te trouxe até aqui e sou eu quem te sustentará até o fim. Então, respire, confie e descansa no Senhor.
A tua história ainda não terminou e Deus ainda tem capítulos lindos para escrever através da tua vida. Senhor, obrigado por tua presença e por cada sinal do teu Espírito em nossas vidas. Fortalece o coração daquele que te ouve agora e renova a fé de quem estava cansado. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem sinta o teu consolo, a tua paz e o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva com fé nos comentários: o Espírito Santo está comigo. E antes de sair, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações e mensagens que fortalecem a sua fé todos os dias. Porque aqui, a palavra de Deus fala com o coração e o Espírito Santo age com poder. Que Deus te abençoe.